Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Rede de Computadores e trazendo a vocês, a partir desta aula, um novo módulo, ou seja, novas aulas relacionadas a conceitos de redes, onde nós abordaremos um pouco sobre o assunto de firewalls. Eu me recordo que em alguma ocasião no início do curso falei a vocês de forma superficial sobre firewalls. Em algumas aulas eu também me recordo de abordar o conceito e quais são as funcionalidades em si, mas nós ainda não tivemos aulas em peculiares para falar, para explorar e para nos aprofundarmos sobre. Então, baseado nas aulas anteriores, baseado no módulo anterior que foi relacionado à VPN, e nós falamos um pouco a respeito sobre segurança, navegação e etc., nada mais justo do que nós também abordarmos um módulo a respeito de firewalls, aulas sobre firewalls, para nós darmos continuidade falando a respeito sobre segurança, só que dessa vez não a navegação, mas de uma forma mais generalizada, tanto em computador quanto em acessos e downloads também. Bom, então o título deste módulo é Firewalls, Tipos, Funcionamento, Configuração e Uso em Diferentes Ambientes de Rede, beleza? E assim como todas as demais aulas anteriores, nós vamos a partir do texto aqui fazer alguns comentários a respeito, tá bom? Então, primeiro de tudo, qual a definição de firewall? Vamos lá. O firewall ele é uma espécie de software que atua em uma barreira de segurança entre a rede interna, confiável no caso, ou seja, a rede da sua casa ou a rede da sua empresa, e as redes externas que tecnicamente não são confiáveis, que são as redes de internet, beleza? Então, tecnicamente, o firewall ele é como se fosse o muro da sua casa, onde divide a forma segura, que seria o seu quintal, com talvez a forma não tão segura, que seria da calçada em diante. Beleza? Então, imagina o firewall como um muro que cerca a sua casa. Beleza? E para que serve o muro? Olha só. Ele monitora, filtra e controla o tráfego de entrada e saída com base em políticas de segurança. Então, o muro ele é uma espécie de proteção e ele tem uma espécie de portão, por bem dizer, onde ele, a partir de algumas análises, a partir de algumas configurações, ele permite a entrada ou a saída, ou seja, ele permite a passagem de determinadas informações com base nessas configurações. Então, o muro e o portão da sua casa têm essa funcionalidade. Não vão ser todas as pessoas que entrarão, também não são todas as pessoas que vão sair. Então, existe um filtro de quem você deixa entrar, de quem você deixa sair, e aqui o firewall ele faz a mesma coisa, tá bom? Bom, e aí, quais são as principais funções ou as principais funcionalidades de um firewall? Vamos lá, isso daqui é bem bacana de nós abordarmos. Primeiro de tudo é a filtragem de pacotes. Bom, já faz muito tempo que nós não falamos a respeito de pacotes. Talvez a maioria de vocês não se recorde. Eu, sinceramente, espero que vocês ainda lembrem o que significa pacotes. Mas, recapitulando, pacotes, eles são ali pequenos pedaços ou pequenas partes de arquivos, de informações que você envia ou que você recebe navegando pela rede. Beleza? Então, a filtragem dos pacotes é o firewall quem faz. Ou seja, ele faz uma verificação dos pacotes de dados contra regras de segurança antes de permitir a sua passagem. Beleza? Então, entre aspas, não é todo o pacote que ele permite entrar no seu computador, também não é todo o pacote que ele permite ter a saída. Existe uma filtragem desses pacotes antes dessas trocas de informações. Segundo ponto sobre uma das principais funcionalidades do firewall é a inspeção de elemento. O que seria isso? É o rastreamento das conexões de redes ativas para determinar quais pacotes podem passar pelo firewall ou não.
Ou seja, antes de ele fazer a liberação daquele pacote e permitir aquilo chegar na sua máquina, ele primeiro faz uma verificação de onde aquilo veio, analisa se aquilo é seguro, se existe alguma determinada restrição, e aí sim ele faz essa liberação. Então, praticamente é um funcionamento em conjunto. Então, antes da filtragem dos pacotes, ainda assim há uma inspeção, ou seja, ele faz a verificação de onde veio, qual é a origem, se aquilo é malicioso ou não, se aquilo é inseguro ou não, e aí depois ele faz a filtragem do pacote, ou seja, aquilo veio de uma fonte confiável, beleza, a fonte é confiável, só que o pacote ele é confiável, então ele vai fazer duas análises em si, beleza? Bom, a terceira funcionalidade a respeito das principais funções do firewall é o proxy, que é uma intermediação entre os usuários e o recurso da rede. Ou seja, ele oculta, ou seja, ele mascara ou mascara as informações de rede interna, tá bom? Ou seja, você tem o seu computador ou qualquer outro dispositivo que está dentro da sua casa e ele tem uma espécie de identificação, lembra sobre os IPs. Cada IP é uma espécie de um nome ou de um número de identificação que nós damos aos dispositivos. Quando nós estamos em rede interna, cada um deles tem ali uma determinada numeração, uma determinada identificação. Porém, da internet para fora, essas configurações elas não podem ser visíveis porque é uma questão de segurança, para evitar invasão, roubo de dados, acesso indevidos e etc. Ou seja, o proxy ele faz uma intermediação entre esta área para ocultar essas informações das suas máquinas, seja computador, notebook ou outros dispositivos, tá bom? E ele faz isso para que você tenha uma navegação segura. Então o proxy ele mascara, ele oculta essas identificações, esses números de identificações dos seus aparelhos, dos seus dispositivos, beleza? E outra coisa bacana que o firewall faz também é o controle de aplicativos, ou seja, o bloqueio ou a permissão de tráfego com base no tipo de aplicação ou serviço. Acredito que a maioria de vocês, principalmente a molecada que gosta de jogar, talvez já tenha feito a instalação de algum jogo ou talvez até mesmo de algum outro tipo de programa, sistema ou recurso dentro do computador e por um acaso, ao fazer a tentativa de execução, houve um bloqueio. E aí veio aquela mensagenzinha de que talvez não é seguro fazer aquela execução. Quem fez aquele determinado controle e avaliou se talvez era seguro ou não foi o firewall. Então ele tem uma regra também de analisar os aplicativos que você geralmente executa na sua máquina, tá bom? Então por isso que ele é bastante importante e é obrigatório você ter em seu computador, beleza? E aí quais os componentes básicos de um firewall? Vamos lá. Componentes básicos eles seriam o quê? Como que um firewall ele é composto? O que é necessário existir ou quais as combinações necessárias ter para um firewall ele existir? Então, primeiro de tudo é as regras de segurança. O que fazem as regras de segurança? Elas definem o que é permitido e o que é bloqueado. Ou seja, dentro da regra de segurança, eu vou decidir onde é permitido navegar, onde é bloqueado navegar, o que é permitido fazer download, o que não é permitido fazer download, o que é permitido instalar, o que não é permitido instalar, o que é permitido executar na minha máquina, o que não é permitido executar na minha máquina, tá bom? Então a regra de segurança ela tem essa visibilidade dentro do firewall. E aí o segundo que é o que? As interfaces de rede. São os pontos de entrada e saída de tráfego. Ou seja, ele vai mensurar e vai dizer a você por onde vai sair as informações e por onde vai entrar as informações com base em endereços ou com base em acessos que ele denominar seguro. E tudo isso também envolve as regras de segurança, beleza? E o terceiro seria logs e monitoramento. Ou seja, logs, para quem não sabe, é uma espécie de histórico, uma espécie de registro. Então seria uma espécie de histórico de navegação, registro de navegação, histórico de download, registro de download, histórico de execução, registro de execução, tá bom? Então os logs e monitoramentos, eles servem para fazer
os registros, né, as atividades em análises, tá bom? Eles registram as atividades para que exista uma análise posteriormente, beleza? Então, inicialmente, o que vocês devem saber a respeito de firewall é isso daqui, beleza? Então, inicialmente, um firewall, ele por obrigatoriedade deve existir e deve estar ativo em sua máquina devido a todas essas análises e segurança que ele possui, beleza? E em segundo lugar é que as composições do firewall, para que ele funcione, para que ele exista e para que ele faça as análises devidas do seu computador, sejam essas que nós acabamos de fazer a leitura. Eu não vou estender por enquanto, porque senão vai ficar muito maçante. Eu vou me despedindo por aqui e a próxima aula nós daremos continuidade, falando um pouco mais a respeito sobre os firewalls. Então, eu vou me despedindo, fiquem com Deus e até breve.